Caí no mesmo pecado de novo. Deus perdoa, glória a Deus. Meu amado em Cristo Jesus, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão, onde pregamos a palavra de Deus como ela é. Antes de começarmos a falar sobre esse tema, que uma pessoa me fez essa pergunta pelo Instagram, nos ajude deixando aqui o seu like, o seu comentário, deixando aqui o seu joinha, se inscrevendo aqui se você chegou agora no nosso canal, que isso nos ajuda a levar a palavra de Deus, nos ajuda a subir esse vídeo e assim ele vai estar alcançando mais pessoas, mais vida. Queridos, caí no mesmo pecado de novo. Veja bem essa pergunta: caí no mesmo pecado de novo, ou seja, aqui já dá a entender que essa pessoa tem caído no mesmo pecado algumas vezes. E Deus perdoa? Vamos lá. Você peca, se arrepende, pede perdão, Deus perdoa. Você peca de novo, se arrepende, pede perdão, Deus perdoa. Aí de novo, você peca, se arrepende, pede perdão, Deus perdoa. E até quando isso vai continuar dessa forma? Não sei se você está percebendo nesse vídeo, mas está chovendo um pouco aqui. Você vai ouvir alguns barulhos de relâmpagos e trovão. Deus tocou no meu coração de fazer esse vídeo agora. E está chovendo um pouco aqui na região. Tá bom? Mas é para a honra e glória de Deus. Precisamos também da chuva. Amados, Deus te perdoa? Sim, Ele perdoa. Mas até quando você pretende ficar nessa vida de pecado? Pedindo perdão a Deus, Ele te perdoando e você voltando a cometer o mesmo pecado. Precisa se analisar neste contexto o que está acontecendo com você. Por que você está caindo no mesmo pecado? O que está acontecendo com a sua vida? E aqui eu quero te fazer uma pergunta básica para te responder. Você é realmente convertido? Porque você está caindo no mesmo pecado sempre. Por que eu estou te perguntando se você realmente é convertido? Em 1 João capítulo 3, versículo 9, pega aí a sua Bíblia comigo, vamos ler. Está escrito assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, você é nascido de Deus? Você é convertido? Presta atenção nesse ouro que eu vou te ensinar aqui. Quando eu me converti, há 25, 26 anos atrás, os nossos pastores mais antigos nos ensinavam: venha como está, venha como está, que aqui dentro da igreja Deus vai te moldar, Ele vai ensinar a você bons modos, uma nova conduta. Mas esse versículo, ou melhor, esse provérbio popular, venha como está, você precisa terminar ele. Não pode ficar pela metade. Venha como está, mas não permaneça. Precisa nascer de novo. O velho homem precisa morrer. Precisa nascer uma nova criatura. E você já nasceu de novo? Por quê? Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus, ele busca as coisas de Deus, ele busca fugir do pecado. Por quê? O pecado, meu amado, a própria Bíblia já diz: fugir dele. Você não tem que procurar enfrentar o pecado, você tem que fugir. Some do pecado, fuja do pecado. Você não tem que procurar conviver com o pecado. Outra pergunta que eu quero te fazer: ou você está desviado? Por quê? O que está acontecendo com você que você está caindo no mesmo pecado? Veja bem, Provérbios: porque 7 vezes cai o justo, 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. Quando esse versículo aqui de Provérbios 24:16 fala 7 vezes cai o justo aqui é aquela pessoa que tem os seus pecados justificados por Deus, tá? Aqui nós não estamos falando do justo, aquela pessoa que tem suas contas em dias, não. Aqui estamos falando de quem tem
os seus pecados justificados por Deus. E você tem os seus pecados justificados por Deus? Você está desviado ou você está na presença de Deus? Outra coisa que eu quero te perguntar: a sua vida espiritual, como está a sua vida espiritual? Aos relâmpagos, trovões, como está a sua vida espiritual? Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que queres. Aí eu te pergunto, como está a sua vida espiritual? Você tem alimentado a carne ou você tem alimentado o espírito? Quando você alimenta a carne ela vai se sobrepor ao espírito. E quando você alimenta o espírito vai se sobrepor à carne. Então você precisa analisar. Talvez você tenha caído no mesmo pecado porque você tem alimentado a carne. Se você passar a alimentar mais o espírito com as coisas espirituais, com os dons vindo do espírito, buscando em Deus, você vai começar a não mais cair nesse mesmo pecado que você tem caído. Veja só, Romanos 7,15. Você tem ficado muito exposto aos pecados? Responda para mim. Você tem ficado muito exposto ao pecado? Como é ficar exposto ao pecado? Muitas vezes você cai no pecado da pornografia. E como que você fica exposto ao pecado da pornografia? Ah, irmão, toda vez que eu abro meu computador, meu tablet, meu celular, eu acabo caindo no pecado da pornografia. Querido, evite ficar só em casa. Evite. Você tem caído no pecado da fornicação com a sua namorada. Evite ficar só com ela. Ir para lugares a qual você fica sozinho horas e horas com ela. Ah, eu tenho caído no pecado da fofoca. Queridos, evite de ficar com aquela pessoa que você sabe que é fofoqueira. Evite. Ah, eu tenho caído no pecado da língua grande. Quanta gente tem esse pecado, né? Quanta gente. Tem irmãs que vai para a igreja e ela fala tanto da saia da irmã, da blusa da irmã, da calça da irmã, mas ela esquece que a língua dela é maior do que a gravata de Marco e Feliciano. Então, queridos, você tem ficado exposto ao pecado? Evite de ficar exposto, evite. Até que ponto você realmente conhece a Bíblia? Porque se você conhecer a Bíblia, se você conhecer a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, você realmente for temente a Deus, porque muitas vezes, queridos, nós não conhecemos a Bíblia, não conhecemos as Escrituras Sagradas. Presta atenção, eu li a Bíblia 3 vezes, de capa a capa, e uma vez eu escrevi a Bíblia. Então foram 4 no total. E eu não conheço a Bíblia. Muitas vezes a pessoa não leu a Bíblia nenhuma vez. Ela apenas repete o que as outras pessoas dizem, o que ela ouve as outras pessoas dizer, mas ela não se preocupa em ir lá ler. Ela não se preocupa em ir lá entender o que a Bíblia está dizendo. Porque quando você pega um versículo fora de contexto, esse mesmo versículo gera pretexto para ateus e pessoas que não creem na palavra de Deus questionar a Deus. Outro dia eu estava lendo que um cidadão, ele questiona a Deus, ele questiona a Bíblia, a palavra de Deus, a autoridade do Altíssimo, mas você vai lá e ele acredita em Mãe Diná e João Bidu. Então até que ponto realmente você conhece a Bíblia Sagrada? Para você poder ter propriedade, você poder se esquivar desse pecado que você tem caído de novo e de novo e de novo. Até que ponto você conhece a Bíblia? É a necessidade que nós temos de estar sempre conhecendo a Deus, porque quando você conhece a Bíblia, a palavra de Deus, você ocupa a sua mente com a palavra de Deus. Eu costumo dizer que na nossa igreja você tem domingo, culto com a família,
Segunda, você tem ensaio do ciclo de oração e oração na igreja. Na terça-feira você tem doutrina na sede. Na quarta-feira você tem culto. Na quinta-feira é livre. No sábado você tem culto. E volta o domingo você tem culto. Ou seja, você tem um dia livre, a qual não tem nenhum trabalho na igreja. Isso não significa que você tem que ir em todos os trabalhos, não, mas é uma forma que você tem de ocupar a sua mente. E vocês, em vez de você estar ocupando a sua mente com coisas da carne, que é o que está escrito lá em Gálatas 5,17, ocupe a sua mente com coisas do Espírito. Busque ocupar sua mente com coisas do Espírito. Busque ocupar sua mente com a igreja, com coisas da igreja, que quando você menos perceber, esse mesmo pecado que você costumava cair, você nem lembra mais, porque o prazer de Satanás, o prazer do diabo é te acusar, é colocar na sua mente que você não tem salvação, que Deus não te ama, que você não tem condições, que você não tem força, que você não há em você poder e força para você se livrar desse pecado que você tem caído. Muitas vezes Satanás tem colocado isso na sua mente, que você é fraco, que você está no vale, que você está passando pelo vale da sombra da morte. Mas não devemos esquecer que as maiores vitórias do povo de Deus foi no vale. Tá bom? Amados, que Deus te abençoe e te guarde. Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém?